distribuição de remédios, a falta de controle no sistema de entrega, eu não digo de todas as prefeituras, mas se tem balança para receber carne, que tipo de carne foi comprada, se foi entregue, eu diria, na minha opinião pessoal, aí a Marribo não mediu, porque não tem como medir, mas a minha sensação, como convivendo com a maior desvio de dinheiro no Brasil ocorre, infelizmente, Hebe, na merenda escolar e no sistema de distribuição de remédios. Dá muita brecha para desvio, né? Teria que haver um controle melhor. Eu já vi, por exemplo, prefeitura que não tem controle para quem distribui o remédio. Então recebe lá 200 caixas de aspirina. E aí vai fazer uma nova compra e você vai lá no almoxarifado da prefeitura e fala, eu quero saber quem consumiu as 200 caixas de aspirina. Não tem controle. Não tem. Normalmente não tem controle. Então, esse é um caso, por exemplo, entrando naquela questão da interpretação que o senhor citou agora há pouco, né, que tem lá o site que se diz transparente, mas a pessoa não consegue interpretar as relações das contas. Esse é um caso, por exemplo, que também fica difícil para a população interpretar. Difícil para a população interpretar. E até mesmo um técnico. E mais um caso, seria obrigação de uma Câmara de Vereadores obrigar a Prefeitura a ter um sistema de controle e distribuição de remédio, um sistema de controle de distribuição de gasolina, sistema de controle de compra e distribuição de merenda. Que a Câmara fiscalizasse. A Câmara que teria que ter estrutura organizacional para fiscalizar cada detalhe desse e ir até apresentar um relatório para a população do que está acontecendo. Mas, infelizmente, a gente volta no motivo impunidade, onde tem dinheiro, tem roubo, e o grande prejudicado vai sempre para aquele que mais precisa. Bom, e daqui a pouquinho, depois do intervalo, a gente vai falar da participação na Marribo Brasil. Você que quer contar com assessoria, quer fazer contato com a organização não governamental para combater a corrupção aí na sua cidade. A gente volta daqui a pouquinho. Até já. Corrupção é o assunto de hoje do EPTV Comunidade. Participando do programa, Guilherme von Helling, diretor executivo da Marribo Brasil, e Léo Torresan, presidente do Conselho de Administração da Marribo Brasil. Bom, as pessoas estão nos acompanhando, querem levar a Marribo para a sua cidade, tem um problema sério. Como é que elas podem participar, entrar em contato com vocês? É simples? Envolve custo? Sim, não há custo nenhum em nos contatar. Pode ser feito pelo site. O site nosso é www.marribo.org.br. Ok, as pessoas acompanham na tela. E o telefone é 016 3344 3807. A partir então disso, as pessoas, vocês dão toda a assessoria, se for preciso, vão até a cidade. Sempre que possível nós fazemos esse trabalho. Sempre que possível nós temos lá o nosso kit de anticorrupção e tentamos ajudar as pessoas da melhor forma possível. Mas o maior ingrediente é a vontade da própria pessoa de combater a corrupção na cidade dela. A Marribo ajuda a montar ONG, ensina e tem bastante material. A pessoa vai ver bastante material. Mas o mais importante é ter gente que queira combater a corrupção em cada comunidade. É porque às vezes as pessoas até têm vontade, mas falta informação. Por exemplo, a gente citou agora a questão... Nesse caso, a Marribo é... Exatamente, a questão das câmaras, como é que fiscaliza a Câmara, como é que leva a denúncia no Ministério Público, como é que fiscaliza a merenda, e aí por aí vai, né? Bom, e a gente entra numa outra questão também, recentemente, várias denúncias envolvendo ONGs, né? Nós temos acompanhado. Como é que isso abala um pouquinho a credibilidade? Porque a gente sempre, quando fala em ONG, vem aquela impressão, não, é uma coisa séria, porque não está ligado ao governo, à sociedade civil organizada e tudo mais. Quando afloram essas denúncias, né, contra ONGs, isso não acabou arranhando um pouquinho a imagem das ONGs? Como vocês veem isso, representando uma organização não governamental? É muito ruim isso, porque realmente, como você disse, a expectativa que se tem é a ONG que não tem finalidade lucrativa, não há objetivo de ganhar dinheiro ou simplesmente prestar serviço. Isso abala muito aquelas ONGs que são sérias e que querem desenvolver um bom trabalho. E nós sabemos que existem ONGs que foram montadas e fundadas simplesmente para fazer o trabalho sujo
da qual a gente não pode de nenhuma forma compartilhar. Como separar isso é muito complicado, né? E, infelizmente, o que você tem é o histórico das ONGs, que você tem que acompanhar e acreditar que aquele histórico seja verdadeiro e que vamos prosseguir naquele trabalho. E tentar separar, então, o joio do trigo. Como toda instituição, né? Tem que estar informado a respeito do trabalho, acompanhar. Sim. Vota no político, acompanha o trabalho dele, né? Aí entra um pouco o papel da imprensa, né? A gente tem a obrigação de estar sempre mostrando para ajudar a população a identificar e a se informar de fato sobre isso. Né? Nós falamos ainda há pouco que o grande parceiro da sociedade civil organizada é o Ministério Público. E aí nós cometemos essa injustiça de não lembrar. Eu acho que a imprensa ainda vem em primeiro lugar, antes do Ministério Público. O trabalho da imprensa no Brasil é fora de série. Como os repórteres estão trabalhando, estão procurando, estão denunciando e dando pistas, dando caminhos para a gente poder trabalhar. A imprensa brasileira está de parabéns. Muito importante. Que bom. E quando a gente fala também de corrupção, além do papel da imprensa, o papel do cidadão comum também. Porque, por exemplo, aquele número que nós demos no comecinho do programa, né, desvio de 85 bilhões em um ano. Às vezes, para o cidadão fica aquela coisa, o corrupto está muito longe de mim, é aquele que está ligado à grande corporação, ao governo, e ele não vê que, às vezes, ele mesmo, nas pequenas atitudes, está contribuindo para isso, né? Como é que vocês veem essa contribuição a pequena ou a grande contribuição de cada um de nós nesse processo? A gente não pode, é lógico que o malefício da grande corrupção para a sociedade ele tem um peso, mas a corrupção deve ser tratada como corrupção. Tanto pequena como grande é corrupção e ela tem um aspecto negativo que a gente deve realmente combater nas pequenas coisas. E é complicado aqui no Brasil porque o cidadão comum muitas vezes se depara com problemas que ele não consegue resolver se não for daquele que nós chamamos do nosso jeitinho, etc, etc. Eu acho que tem que ter uma resistência grande e ferrenha a não compartilhar desse esquema. E procurar as organizações que podem ajudá-los. Em Ribeirão Bonito, nós somos muitas vezes solicitados a opinar ou ajudar coisas muito simples e que a gente orienta as pessoas que nos procuram. Eu acho que tem que insistir nesse ponto, é quase que um assunto cultural e também educacional de resistir vamos dizer, à pequena corrupção, ao pagamento da propina, que tem sido tão comum no Brasil, infelizmente. A gente vê isso muito no trânsito, principalmente, né? Quer tirar a multa, quer então... o cidadão que abriu um pequeno negócio, que precisa de uma alvará, de uma licença, e que no fim ele se vê quase que sem saída a compartilhar do esquema, caso contrário, ele não consegue resolver o seu problema. Porque às vezes existe uma certa injustiça também no sistema, né? E ele acha que para se ver livre daquela injustiça, ele também acaba entrando, né? E se corrompendo. Quando isso se torna um costume em massa da sociedade, né? E aí fica difícil criticar o grande, né? Porque o processo está começando. E aí a gente volta para aquele assunto de educação, de cultura, de ter desde pequenininho, desde a escola, desde o jardim da infância, a percepção de como a corrupção em qualquer nível é prejudicial. Por exemplo, não chega a ser corrupção, mas um exemplo dessa incoerência com relação à educação é quando às vezes a gente vê escolas que dão educação do trânsito, mas na frente da escola fica fila dupla, né? Os pais param em lugar que não pode. Então, assim, é uma incoerência enorme. Como é que... Web, mas por tudo que nós estamos falando no programa, tem espaço para trabalhar muito em combate à corrupção. Desde formação do cidadão, de fiscalização, de melhoria do trabalho do legislativo, da organização da sociedade civil, da percepção do cidadão de como ele é importante no combate à corrupção. O trabalho é grande pela frente e é animador. Nós achamos que nós temos chance de ser vitoriosos no combate à corrupção no Brasil. Como outros países já foram também. Já deram exemplo disso, né? Bom, eu agradeço muito a participação
dos dois hoje aqui, que a Marri Brasil continue esse trabalho vitorioso no combate à corrupção aqui na região e em todo o Brasil. Obrigada, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia para você que nos acompanhou. Até o próximo programa.